Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Com queda forte do Ibovespa, nós tivemos abertura de semana com queda do Ibovespa, mas de todas as bolsas do mundo. Daqui a pouco a gente tem os números, inclusive. O que chama atenção é justamente essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, que antes estava até arrefecendo, agora ficou pior. Ficou pior porque a China já anunciou também que vai sobretaxar produtos americanos. São em torno de 60 bilhões de produtos americanos importados pelos chineses. A previsão do PIB cai pela 11ª semana consecutiva no boletim Focus do Banco Central, ou seja, é uma queda pequena hoje, mas ainda assim, de novo, uma queda na previsão do crescimento da economia brasileira. E no estúdio, o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, está conosco para justamente entender esse momento internacional e a repercussão que tem na economia brasileira e também, claro, o andamento da reforma e o quanto isso pode ditar nas previsões e nos planos da economia para esse primeiro semestre ainda. Tudo isso aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Dia de mercado em queda, eu poderia dizer, dia de mercados em queda, justamente pela pressão que exerce neste momento na economia mundial a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Depois da decisão americana de novamente sobretaxar os produtos chineses, a China anunciou uma retaliação e também vai retaliar os produtos americanos. O anúncio foi feito, aliás, vale a partir de hoje, foi feito pelo Ministério de Relações Exteriores da China e, obviamente, que isso traz toda uma apreensão no mundo inteiro e a gente vê isso refletido, por exemplo, nas bolsas do mundo. A gente começa com o Ibovespa aqui, que já teve queda acentuada hoje. A queda hoje foi de 2,69, chegou a ser maior durante o dia. Para se ter uma ideia, foi de 91.726 pontos, perdeu a barreira dos 92 mil. A mínima foi de 91.599, ou seja, fechou praticamente muito próximo ali da mínima, praticamente na mínima de hoje. Algumas ações aqui, para a gente falar do peso pesado do Ibovespa aqui. Vale caiu mais de 4%, a Vale é exportadora, tem, além dos problemas internos da Vale com relação a tudo que aconteceu nas barragens da empresa e, claro, a toda uma fiscalização muito maior em relação à atuação da Vale, mas também a Vale é uma exportadora e, claro, guerra comercial nunca é uma boa notícia em relação para empresas que exportam muito. Banco do Brasil caiu 3,57%, Bradesco 2,49%, Itaú caiu 1,57%. Vamos pegar aqui o caso da Petro, que também faz parte desse peso pesado do Ibovespa. Hoje caiu quase 3%, 2,92% a R$ 25,90 por ação da Petro 4, que são as ações preferenciais. A cotação do petróleo hoje teve uma queda. Nós tivemos, inclusive, um ataque a petroleiros, que nós acompanhamos recentemente, mas o petróleo fechou neste momento, pelo menos a operação que se tinha, uma queda de quase 1%, 0,92% do tipo Brent, a $69,97. Essa queda percentual fez com que o barril do petróleo negociado em Londres ficasse abaixo dos $70. O tipo WTI, o petróleo texano do Golfo do México ali, negociado em Nova York, também uma queda de 1,28% a $60,87. Claro, diante da possibilidade, ou melhor, do que se tem agora, dessa situação mais intensa da guerra comercial entre Estados Unidos e China, eu tenho a projeção de um crescimento menor da economia, claro, menos consumo de petróleo, daí tem-se uma ideia justamente de que a cotação caiu hoje. Uma das várias razões, pelo menos essa é a mais forte que se tem hoje em relação a isso. O dólar comercial hoje com nova alta, o que era de se esperar, levando-se em conta o cenário internacional. Uma alta de 0,89% a R$ 3,97. Nós estamos falando de um dólar próximo de 4. O fato é que o dólar subiu muito nas últimas semanas
por questões domésticas aqui, de toda a discussão em relação da reforma da Previdência que se viu. Ou seja, o andamento da reforma começou muito lento lá atrás, houve uma discussão muito intensa na Comissão de Constituição e Justiça, agora já está na Comissão Especial. É um prazo regimental que tem que ser cumprido lá pelos deputados, pelos parlamentares da Comissão Especial da Câmara, mas agora nós temos também fatores internacionais, fatores externos que afetam a cotação do dólar aqui, ou seja, subiu 0,89% na cotação de hoje, a máxima foi de 3,99, ou seja, muito próximo aqui, fechou na mínima de hoje aqui, ou pelo menos no valor mínimo negociado, R$ 3,97, ou seja, chegou a ser bem maior esse dólar durante o dia. Bom, o tamanho da retaliação anunciada hoje pelo Ministério de Finanças da China, eu tinha falado do Ministério de Relações Exteriores, o Ministério de Relações de Finanças da China é de 25%. Sobre a taxa que os chineses vão aplicar sobre os produtos importados dos Estados Unidos é de 25% sobre 60 bilhões em produtos oriundos dos Estados Unidos. A partir do dia 1º de junho, essa sobretaxa passa a valer a partir de 1º de junho. Bom, mas há uma possibilidade de trégua lá na frente. No mês que vem há uma nova reunião do G20, ou seja, as 20 economias mais ricas do mundo. O presidente Trump, que faz vários anúncios pelo Twitter, também anunciou hoje que deve se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping nessa reunião. Ou seja, em junho, dada a possibilidade do encontro bilateral entre os dois presidentes, embora seja uma reunião multilateral, há a possibilidade, claro, de que pelo menos até lá as conversações tenham se encaminhado mais e a possibilidade de uma trégua nessa guerra comercial que a gente viu aqui, as repercussões são bastante grandes. Só para levar em conta algumas outras bolsas no mundo, Dow Jones em Nova York fechou com queda de 2,38, Nasdaq com 3,41 de queda, o índice alemão de 1,52 de queda, Londres com queda de 0,55%, o índice Nikkei do Japão 0,79% de queda, e em Xangai, na China, há 1,21% de queda também, ou seja, a queda foi generalizada. No Brasil, a economia vive tanto de indicadores domésticos quanto, claro, de repercussões internacionais, e a maior delas é justamente o andamento da reforma da Previdência, a principal reforma neste momento está sendo discutida no Congresso. Vamos a Brasília conversar com a Mariana Jungmann, porque ela tem detalhes justamente da previsão de agenda para essa semana, das discussões que teremos na reforma da Previdência, na Comissão Especial sobre a reforma da Previdência. Mariana, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Oi, boa noite, Piotr. Essa tem de ser uma semana, Piotr, mais tranquila, com debates mais técnicos e menos polêmicos na Comissão Especial de Reforma da Previdência, viu? Os deputados vão participar de audiências públicas para discutir questões pontuais da reforma. Na terça, técnicos do Ministério da Economia e da Confederação Nacional dos Municípios vão falar sobre o regime próprio da Previdência da União, dos Estados e dos municípios. Na quarta, será a vez de representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e também do Ministério da Economia, falarem sobre o regime geral, que atende a todos os trabalhadores regidos pela CLT. E na quinta, o tema será aposentadorias especiais, como aquelas por invalidez ou de pessoas com deficiências. Essas audiências servem para esclarecer pontos da reforma aos deputados e dar a eles informações para o debate. Além disso, eles estão naquela fase de formular e apresentar emendas com sugestões de alterações no texto enviado pelo governo, então as audiências também servem para tirar dúvidas nesse sentido. Na semana passada, o relator lembrou que alguns partidos já têm posição sobre determinados pontos. Por exemplo, há um grupo de partidos que não aceitam as mudanças propostas na aposentadoria rural e para benefício de prestação continuada. Há também alguma resistência com relação a aumentar a idade mínima de aposentadoria para os professores. Mas há muitos outros pontos em que ainda não há posição formada pelos parlamentares e essas audiências vão ajudar nisso. A gente vai seguir acompanhando tudo por aqui essa semana, Piotr. Muito obrigado, Mariana. A questão dos professores, que já tem uma situação diferenciada nesse projeto original enviado pelo governo de reforma da Previdência, se começar a mexer pelos professores, abre-se uma possibilidade para uma série de outras categorias
fazer exatamente a mesma reivindicação. Aí se desconfigura a reforma. Tem que se levar em conta onde pode começar o problema da reforma da Previdência nessa discussão da Comissão Especial. A gente fala disso um pouquinho mais com o Jason, que já está aqui no estúdio. Mas vamos dar uma olhadinha no que saiu hoje do Boletim Focus do Banco Central, das expectativas econômicas. A previsão de inflação, só para você ter uma ideia, um mês era de 4,03%, uma semana uma pequena oscilação para 4,04%, e agora teve uma oscilação maior, para 4,11%. Isso aqui tem muito dessa pressão recente que a gente viu nos índices inflacionários que a gente divulgou na semana passada aqui. O PIB era de 1,95% ao mês, caiu para menos de 1,5% há uma semana e agora está em 1,45%. De novo, as explicações todas aqui vêm em relação à reforma da Previdência. Claro, agora tem que se considerar também essa guerra comercial. A produção industrial de 2,30%, 1,76% a uma semana, agora 1,70%. Obviamente que isso aqui tem um peso no PIB, nós estamos falando de produção industrial, mas a gente tem visto aí vários desses índices, inclusive os de confiança também, todos caindo em relação ao crescimento da economia ou de projeções de crescimento da economia. Esse é um assunto daqui a pouco também. O dólar se manteve estável a 3,75 na cotação para o final do ano. De novo, essas são previsões que os economistas fizeram na pesquisa da semana passada para o final deste ano. São todas expectativas para o final de dezembro deste ano. Bom, vamos falar, daqui a pouco eu falo do Tesouro Direto, mas vamos falar um pouquinho sobre um outro assunto, porque hoje começou a fiscalização da bagagem de mão nos aeroportos brasileiros. A Vanessa Casalino está conosco e tem informações agora aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite a você, boa noite a todos. A fiscalização está mais rígida nos aeroportos de Congonhas, aqui em São Paulo, Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Salgado Filho, em Porto Alegre e Santa Genoveva, em Goiânia. Esses 5 aeroportos passaram a ter essa fiscalização mais rígida hoje. Outros aeroportos já vinham com essa fiscalização antes. Os passageiros que embarcarem por estes aeroportos que eu disse hoje devem estar atentos porque correm o risco de ter a bagagem despachada se ela estiver fora do padrão. A bagagem de mão deve ter 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de profundidade, com até 10 quilos. Se estiver fora das medidas e precisar ser despachada pela companhia aérea, o viajante acaba pagando mais caro por isso. Ainda no setor aéreo, mais um capítulo na recuperação judicial da Avianca. A Azul entrou hoje na Justiça com uma nova proposta para comprar operações da empresa. Em um comunicado ao mercado, a Azul disse que pediu autorização judicial para entrar na competição por uma unidade produtiva da Avianca, o que inclui direitos de voo na ponte aérea Rio-São Paulo. A oferta inicial foi de 580 milhões de reais, valor superior ao oferecido pela Azul em março, antes de ela decidir ficar fora do leilão dos ativos da companhia. Esse leilão estava marcado para o dia 7 de maio, mas foi suspenso pela Justiça a pedido de uma empresa credora, a Suisport Brasil. De acordo com a Azul, essa nova oferta confere à Avianca, aos empregados, consumidores, credores e outros interessados uma alternativa legal e legítima para a crise da companhia. A Azul afirma ainda que a proposta representa uma alternativa real para aumentar a competitividade na ponte aérea Rio-São Paulo. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco eu volto para conversar com o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira. A gente vai falar sobre a economia brasileira e, claro, esse momento conturbado da economia no mundo todo. Logo depois do intervalo eu volto em instantes. Já de volta com o cenário econômico, o meu convidado hoje é Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. Jason, bem-vindo uma vez mais. Obrigado pela participação da sexta-feira aqui, viu? Hoje você está ao vivo aqui e aí temos um tempo maior para tentar entender o que é que está acontecendo no mundo neste momento. Porque eu tenho 2 galos na briga, eu vou usar uma expressão que eu sei, pode ser até politicamente incorreta, mas eu tenho 2 galos ali que já estão brigando por conta própria. Exato. Os chineses e os americanos. E, obviamente, que quando se vê a China reclamando do poderio americano de décadas, desde a Segunda Guerra Mundial, né? Sim, sim. Em que os americanos assumiram o comando do mundo, e a China diz que precisa de um lugar ao mundo. Aí os americanos dizem que os chineses fazem isso, na verdade, roubando propriedade intelectual, não respeitando acordos de propriedade intelectual, ou seja, uma série de coisas. O fato é que os dois brigam e aí o mundo está pagando a conta. A gente viu as bolsas do mundo inteiro hoje completamente negativas e com viés pessimista.
Como é que a gente lida com tudo isso estando no Brasil no momento em que a gente está justamente tentando alçar o voo? Ou seja, a gente não está forte para suportar tudo isso. Não, eu estou dizendo da economia real, não estou nem falando das reservas brasileiras, estou falando da economia real, que precisa crescer, que precisa gerar emprego, as pessoas precisam de renda, e aí sim a economia acontece para todo mundo. Bom, Piotr, nós estamos... posso dizer que a gente tem uma posição diferenciada. Há mais importância, se a gente for dizer que nos avanços da reforma da Previdência, hoje em dia no Brasil, do que o cenário internacional. O cenário internacional ele tem sido um problema de mercado. E ele tem sido um problema muito pesado em termos de mercado. A economia real está passando por um momento diferente, porque é uma coisa que nós já sentamos aqui, já falamos algumas vezes, e é uma coisa que eu já até fiz um comentário no Wall Street Journal esses dias, que o timing de Wall Street é diferente do timing de Main Street, ou seja, a expectativa de reformas por parte do mercado financeiro é o que dá esse PIB caindo todos os santos dias e todas as semanas, coisa que nós não fazemos. Nós preferimos aguardar a conclusão do processo da aprovação da reforma da Previdência, porque obviamente esses PIBs vão ter que ser revisados para cima do momento que a reforma for aprovada. Tudo depende de timing. E a reforma já não é mais uma questão de ser, e sim de quando e como. Coisa que eu repito constantemente. E que na semana passada, sejamos justos, foi uma semana, eu diria, republicana para a reforma. Sim, ela está avançando. A equipe econômica foi lá, tem um prazo agora regimental que tem que ser cumprido e as discussões que têm de acontecer. Isso faz parte do processo democrático. Exato. Não dá para apressar esse processo. E está no timing. Não atrasou nada. Não tem nada atrasado por enquanto na reforma. Os pretensos atrasos que ocorreram no passado já estão dirimidos, está seguindo o seu rito processual congressual. Mas o problema maior agora é que eu posso comparar o investidor real no Brasil, ou seja, o empresário, o dono de uma loja, aquela pessoa que gostaria de abrir um negócio, eu posso compará-lo nesse momento ao investidor estrangeiro. Porque os dois têm a mesma sensação. Os dois estão olhando para o Brasil, sabe que existe um potencial muito positivo ali, mas preferem aguardar as coisas se resolverem. E esse preferir para aguardar que as coisas se resolvam, obviamente leva a indicadores econômicos, como a gente tem observado agora, com os seus atrasos, crescimentos abaixo da expectativa e todas essas sortes de coisas. Obviamente, olhando também alguns números, olhando os números de Anfavea, olhando alguns números de ABPO, que é a Associação Brasileira de Papel Ondulado, que é um indicador antecedente importante para a indústria. De embalagem, né? Exato. O segundo trimestre já tende a ser um pouco melhor que o primeiro. Maio agora, para quem foi fazer compra de maio, já entendeu que esse maio vai ser diferente. Vai haver um impacto de um número, principalmente de vendas. O Dia das Mães é um dos melhores feriados para compras no ano. Uhum. Shoppings lotados. Todos os shoppings estavam lotados. Eu peguei trânsito nas avenidas próximas a shoppings. Restaurantes no domingo, todos com fila. Ou seja, aí se a gente for extrapolar isso um pouco para a vida real, como estão os aeroportos? Eu não tenho um dia que eu não pegue um voo cheio de avião, que eu precise ir para Brasília, Rio de Janeiro, coisa parecida, e não tem um dia que eu não pegue um aeroporto cheio. Ah, mas isso é sinal que a economia está aquecendo? Não, mas é sinal também que a economia não está contraindo. São meras observações que a gente faz que ao mesmo tempo precisam ser consideradas. É um compasso de espera em movimento, é isso? Exato. É um movimento que estava tendo, não estou tendo avanços significativos. O que falta é que nós avancemos, ou seja, para que estes indicadores saiam do que está agora, para que, por exemplo, seja impossível no próximo ano comprar presentes de Dia das Mães. Para que a gente opte por comprar no varejo eletrônico de tão difícil que vai ser comprar em shopping. Uhum. Coisa que, obviamente, é a sinalização de uma tendência de econômica melhor. Então, o problema maior é que cada atraso na reforma gera uma expectativa adiantada de investimento, seja na economia real, seja até mesmo no mercado financeiro, por ponto de vista do estrangeiro, e gera essas alterações que, para mim, não considero correto fazer uma alteração dessa toda semana. Eu aguardo um pouco mais e dá aquela sensação de que está todo mundo achando que vai tudo piorar, que a coisa vai degringolar de uma vez, e que não é a realidade. Dias, me permita fazer uma outra observação, que eu me lembro de ler alguns relatórios no ano passado que eram extremamente otimistas em relação já ao começo do ano. Exato.
e eu faço jornalismo há 27 ou 28 anos. Nenhum começo de governo é simples, para ninguém. Não é simples nem governo de continuidade, quando o presidente da época ou o governador da época se reelege, porque ele tem expectativas novas, ele teve um novo pleito que ele viu, então ele teve pressões novas, a sociedade muda também. Aí eu via tudo aquilo, ou seja, e claro, aquilo tudo foi para baixo, porque na minha opinião estava muito exagerada, as previsões estavam muito exageradas de que o otimismo vinha, porque na verdade se confundiu o período eleitoral, que era um voto negativo a outra candidatura, justamente do governo que tinha levado o país à crise, que era o governo do PT, mas até esse governo assumir, obviamente, entender a máquina e imprimir o seu estilo de governar, leva meses. Isso leva meses em qualquer lugar do mundo. Eu acho que... Aí eu tenho, só me permita, só para concluir, te fazer a pergunta objetiva. Lá atrás, eu tive a ideia de que cresceríamos, mas cresceríamos de uma análise equivocada. E aí eu estou lidando hoje com o número negativo que não era para existir, porque eu não teria que ter projetado um crescimento tão grande. A frustração é real, mas a expectativa era irreal. Eu acho que, ao mesmo tempo, o que está desenhado na frustração também não é real. A frustração pode ser real, mas a expectativa embutida na frustração é tão errônea quanto a que foi colocada no otimismo. Tá. Então nós estamos errando para os dois lados. Otimistas demais em um certo momento, pessimistas demais em outro momento. Eu acho que existe um caminho de equilíbrio do meio aí. E outra coisa importante, o governo Bolsonaro, ele tem a característica... Primeiro, eu acho que aquela lenda dos 100 dias de governo, eu acho uma besteira isso é uma questão midiática, não faz o menor sentido isso. Por que não faz o menor sentido? Porque nós passamos por